Que benção. Deixa eu botar aqui lá no princípio. Irmãos, a gente me botou essa música aí e, na realidade, ela encaixou dentro daquilo que a gente vai querer falar um pouco hoje para vocês, daquilo que a gente está querendo para a gente poder entender algumas coisas. A gente não entende realmente o caminho de Deus. A gente não entende aquilo que o Senhor, muitas das vezes, ele se propõe a fazer, não só nas nossas vidas, ou o que ele se propôs a fazer no universo. E a gente tenta arrumar argumentos para tentar justificar. E às vezes nós conseguimos palavras bonitas, conseguimos frases de efeito, conseguimos algumas coisas que de repente vão justificar aquilo que nós imaginamos. Em tudo que Deus fez, se a gente perguntar a cada uma pessoa, cada um talvez vai ter uma posição. Alguns vão ter posições iguais por diversas situações, porque achou que realmente aquilo, ou até porque alguém ensinou. Mas se nós pegarmos situações diversas, países diversos, culturas diversas, talvez eles vão divergir daquilo que no Brasil se pensa sobre Deus, ou que se pensa sobre Jesus. Jesus foi alguém que tudo que ele parece que ele fez, e nós exaltamos, e é verdadeiro, mas Jesus fez um negócio que era para dar errado. Se você vê dentro das Escrituras, o que Jesus fez era errado, não era para dar certo. Se você analisar, pegar terra, misturar com cuspe e passar no olho de alguém, como é que isso vai curar o olho de alguém? Vamos botar mais terra dentro do olho do cara. É para dar errado, irmão. Não é para dar certo. Ontem eu trabalhando aqui com uma terrinha no olho, só bateu, lavei e tirou. Mas o olho ficou incomodando o dia inteiro. Machucou. Uma terrinha. Aí chega Jesus, vai lá e quase que na cara do caboclo lá, e o caboclo sai vendo. E Jesus, ele tinha as escolhas que ele tinha eram terríveis. Aonde ele andava, o que ele fazia, ele não era para dar certo. É uma coisa de doido. Nós queremos fazer tudo corretamente. O pedreiro, quando vai fazer a obra aqui, ele não vai fazer de uma determinada forma, porque ele sabe que aquilo vai cair. Ele tem um conhecimento que aquilo ali vai dar errado. Essa semana eu estava botando puxei a fiação aqui, até comentei, puxei a fiação e tal, e fui ligar. Só que eu isolei os fios, e eu esqueci um bendito fio, que até para passar, eu passei os dois assim, liguei os dois, e eu ligava o disjuntor, desligava, eu ligava, isso não é possível, tem alguma coisa errada. Fui lá, cortei o fio, uma coisa aí funcionou, o disjuntor ligou. Mas, pessoal, mas tem que funcionar com o fio ligado. Aí eu liguei de novo, aí até que eu lembrei, poxa, fiz algo errado aqui, um fio, não tem como a energia passar para ele encurto, não tem. Não funciona. Por quê? Porque nós aprendemos que é dessa forma. Mas parece que Jesus ignorou todas essas coisas daquilo que os homens aprenderam. Abre a tua Bíblia enquanto a gente vai, ou ligue a tua Bíblia, enquanto a gente vai falando, e aí você vai abrindo a tua Bíblia, lá em Marcos 2, tá? Versículo 13 em diante. E aí a gente vê um Jesus que no seu caminho, nas suas andanças, nos seus afazeres, nos milagres que ele fez, ele fez coisas que nós não faríamos nunca, porque nós pensamos que isso vai dar errado. Não é dessa forma. Porque se eu fizer isso, não vai dar certo. E a gente começa a ver que Jesus tinha alguns, como nós falamos no princípio, um gosto assim meio esquisito. Tem uma cidade de Samaria, que os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus, poxa, peraí, é o bom senso. Eu não vou passar por Samaria, eu vou passar por fora, vou passar por outra cidade. Se aquela cidade é uma cidade que os judeus já estavam acostumados, sabendo que ali não era um local adequado para um judeu passar, porque os samaritanos, os judeus, para quem conhece um pouco da palavra, sabe que eles não se davam
né? Então, eu não vou passar por ali. Não, Jesus, ele vai ao contrário. Eu vou passar no meio da cidade. E pior ainda, um samaritano, um judeu, falar com uma mulher era uma coisa mais errada ainda. Jesus vai lá, a primeira pessoa que ele vai conversar com a mulher. E ali ele vai apresentar o evangelho. Ali ele vai se apresentar para ela, né? Jesus era o cara que chegou para poder representar que era o Filho de Deus, ao invés de procurar os sacerdotes, que eram aqueles que representavam Deus na terra, ele ignorou esses caras. E ao contrário disso, Jesus batia de frente com eles, porque eles obedeciam à lei, e a lei dizia que tinha que guardar o sábado, a lei tinha várias outras que tinha que... Existia coisa que não pertencia à lei, mas era algo... vamos dizer assim, cultural. Então, antes de se alimentar, tem que lavar a mão, tinha que lavar a mão, porque as impurezas, né, para não entrar, né, e tal. Então, tinha que lavar, e Jesus faz o contrário. Eles comiam com a mão suja, pegavam as espigas lá, abriam, comia, fazia isso no sábado, curava no sábado. Jesus entra dentro do templo e tem um monte de gente vendendo coisa. Jesus fica irado, pega um chicote, sai batendo em todo mundo e quebra tudo. Caraca! Eu não vou ficar popular desse jeito. Se eu fizer isso, não vou ficar popular. Como é que eu vou levar uma mensagem para esse povo e sendo impopular, quebrando tudo isso, né? Jesus escolhia mal as pessoas com quem ele andava. Jesus escolhia quem? Pecadores, escolhia publicanos, que eram mal vistos, né? Aí Jesus começa a andar com quem? Maria Madalena, Zaqueu, Levi, que é Mateus, que é Marcos, né? Que é Mateus, que nós vamos daqui a pouco conversar. Jesus começa a andar com pessoas que não eram de boa índole. E escolhe tão mal os seus seguidores, as pessoas que vão estar próximos, que bota um traidor no meio. Bota um cara que é cobrador de impostos, que era mal visto por todo mundo. Bota pescadores, que é um cara bruto. Deve ser o ramo que dá mais necessário na época, né? Peixe. Então, para poder alimentar o povo, Jesus fez tudo para dar errado. Tudo que foi feito. Vamos ler o texto aí para a gente poder se basear nele? Mesmo sentado, irmãos. O texto diz da seguinte forma, lá em Marcos 2, a partir do versículo 13. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele e os ensinava. Eu, às vezes, fico pensando, o que é que Jesus ensinava esse povo? Porque, às vezes, quantos ensinamentos não estão aqui relacionados que Jesus falou? Eles ensinavam o quê? Será que ele repetiu o seu sermão ou não? Mesmo que se repetisse, eu imagino que as palavras deviam ter, vamos dizer assim, palavras diferentes em diversas situações. Mas o povo ouvia. Continuando. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe, segue-me. Sabe o que o cara fez? Levantou-se e seguiu. Esse Levi aqui é Mateus, tá? E aconteceu que, estando sentado à mesa na casa deste, quer dizer, quando Jesus agora está na casa de Mateus, também estava sentado à mesa com Jesus e seus discípulos, que ele já tinha chamado antes, Pedro, né? E alguns outros mais, e muitos publicanos e pecadores. Olha só, Jesus está no seu ministério, começando seu ministério, e ele senta na casa de Mateus, um cara que já era considerado era um cobrador de impostos e já não era bem visto, e aí ele vai lá e senta com os seus discípulos, que até então ele tinha arrebanhado, e com agora publicanos, que também não era bem visto, e com pecadores, porque eram muitos o que tinha seguido. Continuando. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe com eles os publicanos e pecadores? Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes, os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos,
mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém, igreja? Os sãos não precisam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu vim para os justos, mas não vim para os justos, mas sim para os pecadores arrependimento. Parece até que Jesus está debochando da cara deles. Vocês são santos demais, vocês não têm doença, vocês não têm problema nenhum, eu não vim para vocês. Eu vim para esses que vocês chamam de pecadores, de publicanos, a escória. Eu vim para esses que não conhecem ao Pai, porque vocês não o levaram. E a gente começa a ver, dando continuidade, que Jesus demonstra que realmente não sabia o que estava fazendo. Jesus não sabia o que estava fazendo. Porque quando a gente começa uma empreitada, quando a gente começa a fazer alguma coisa, a gente procura o quê? As melhores pessoas. Eu quero fazer uma obra aqui, eu procuro o melhor pedreiro. Procuro o melhor pintor. Porque eu quero fazer uma obra em que as pessoas vão olhar e que as pessoas vão se admirar e vão se sentir atraídas por ela. E Jesus começa a procurar o pior do pior. A escória. Jesus não fazia igual, por exemplo, aquilo que a lei, inclusive, mandava. Está com lepra, bota fora do arraial. Quando ele ficar curado, aí ele volta, se apresenta a quem? Ao sacerdote, paga aquilo que tinha que fazer, aí faz toda aquela cerimônia vamos dizer assim, a Deus, e ali, depois de fazer aquilo ali, ele está apto a voltar à sociedade. Jesus não, Jesus ia lá para curar o caboclo. O cara não era colocado simplesmente fora, Jesus ia lá, ia de encontro a quem estava leproso, a quem estava doente. Enquanto o sacerdote não podia ser impuro, ele se afastava dessas pessoas. Está com lepra. O leproso naquela época, para poder andar pela rua, ele tinha que gritar lepra, lepra, exatamente para as pessoas e abrir o caminho. E aí o cara se desviava. Jesus não sabia o que estava fazendo. Nós somos mais inteligentes do que ele, dentro daquilo que nós imaginamos. Porque nós procuraríamos os melhores, nós procuraríamos os doutores. Né? Eu quero te ensinar algo, então eu vou procurar o doutor, aquele que estudou bastante para poder trazer uma mensagem para você. Eu vou usar de filosofia, eu vou usar de técnicas, né? Hoje nós temos muitos coaches, né, que estão dentro das igrejas, né? Então temos pastores coaches que usam aquela técnica para poder te convencer de certas coisas que você tem que fazer, para te trazer ao emocional, para você poder ser conduzido ao emocional. Quantas pessoas entram dentro da igreja, vocês fizeram vamos dizer assim, um pensamento rápido, pessoas que vêm na igreja, estão aqui, choram, levantam a mão, ou não sei o quê, se você fizer um apelo durante 10 cultos, das 10 vezes ele vai na frente, mas ele está sempre errado, ele está sempre pecando, ele está sempre... Por quê? Ele foi pego no emocional. Ele foi pego no emocional, a emoção tomou conta dele no momento, ele se convenceu de que aquilo ali verdadeiramente é bom para ele, que aquilo vai mudar a vida dele, mas ele não se converteu, que é mudar o seu modo de vida. O convencimento é eu ter entendimento. Realmente isso aqui não é bom. Mas se eu continuo fazendo, não houve uma mudança. O convertimento é quando eu estou indo em um determinado caminho, numa situação onde eu deparo, isso aqui não é bom para mim, isso aqui está errado, então eu não faço mais, eu viro as costas para aquilo e agora eu vou para o caminho que agora é correto. E nós conhecemos, e você sabe, de pessoas que na verdade vivem dessa forma. O mundo está muito nisso. A palavra de Deus que é pregada, que é trazida para o homem, que é para poder trazer uma transformação, uma mudança de vida, ela só traz o quê? Uma consciência. Muitos hoje têm consciência do seu pecado, mas não mudam. A palavra não teve, vamos dizer assim, aquele poder da transformação.
Minto, não foi a palavra. A pessoa não teve, não deixou a palavra agir sobre a sua vida. Ela prefere na emoção. Eu tenho que ir lá na igreja e sair de lá chorando. Aí eu saio bem, porque realmente a palavra foi muito boa, a palavra transformadora. Irmão, não estou querendo dizer que você não vai chorar. Quando chegar aqui, quando a gente sente, a gente chora. Eu estou querendo dizer que as lágrimas por si só não vão traduzir uma transformação genuína da pessoa. Lágrimas, elas são somente emoções. Mas se amanhã, ou se alguns minutos depois, você continuar na mesma prática, vivendo do mesmo jeito, não adiantou nada aquelas lágrimas. Elas não surtiram o efeito. E Jesus foi esse que veio, começou a fazer as coisas que ao nosso ver é errado. Que falar dos milagres de Jesus, como nós estávamos falando no começo aqui, né? Transforma em água e vinho aonde? Uma festa de casamento, onde tem um monte de gente bêbada, um monte de gente queria beber. Poxa, algum de vocês iria numa festa de casamento hoje, faltou a cerveja lá do casamento lá, você transformaria a água, se você tivesse esse poder, em cerveja? Você fala assim, não, vou transformar em água mesmo, botar água gelada, vou transformar em Coca-Cola, Pepsi é melhor, tá? Vou transformar em Fanta, vou transformar em uma bebida que não vai causar, vai deixar a pessoa desorientada. Aí Jesus vai lá e faz numa festa, olha só, o milagre do caboclo. Jesus faz o lodo, bota no olho, como nós falamos. Jesus chega para um caboclo, perdoados são seus pecados. Aí alguém censura e fala, então tá, então pega a tua cama e anda. O que tem, às vezes, perdoar o pecado com pegar a cama e andar? Pegar a cama que tem um monte aqui, a gente pode pegar a cama e carregar. O que é mais fácil falar? Perdoados são os teus pecados ou pega a tua cama e anda? Sem motivo. Curar uma pessoa, eu quero que todo mundo saiba, eu quero que todo mundo reconheça que sou filho de Deus. Eu curo e falo assim, não conta para ninguém. Que marketing é esse? Que marketing horrível é esse, que não conta para ninguém? Faz o evento e ninguém pode saber. Jesus chega numa cidade e expulsa os demônios, né? Expulsou os demônios e faz o quê? Joga nos porcos, que é a única renda que aquela população tinha. Os porcos se precipitam, vai lá no precipício e morrem todos. Jesus anda sobre as águas, mas só 12 pessoas viram. Por que na hora que a multidão estava passando, por que Jesus não andou sobre as águas? Para todo mundo ver. Para parecer. Jesus pega alguém que queria prendê-lo e reimplanta a orelha. Ele poderia até falar assim, não tem nada a ver com isso, o negócio é com Pedro aqui, ó. Ele que é o cara da faca. Jesus vai lá e reimplanta a orelha do cara, coloca de volta no lugar, faz um milagre. Cara, Jesus estava totalmente fadado a dar errado. Seu evangelho estava fadado a acabar. Os seus ensinamentos estavam fadados a cair no esquecimento. Suas curas só iriam abençoar quem recebeu a cura e as famílias, porque ninguém olhava aquele cara, era muito bruto. Sabe, Jesus deu sorte. Jesus deu sorte nesse empreendimento. Ele não escolheu ninguém baseado em méritos, que deveria ser o melhor. Hoje você vai numa empresa e geralmente as pessoas são escolhidas por quê? Por mérito. Trabalha demais, faz coisas demais, então eu vou colocar esse lá em cima. Ao invés de Jesus ter problema com os sacerdotes, não seria mais aconselhável ele ter colocado esses sacerdotes como seus discípulos? Porque os sacerdotes já tinham domínio sobre o povo. Se ele pega esses sacerdotes, olha só que maná que seria, que maravilha que seria aquilo ali. Jesus não levava
encontra aqueles que se jogavam santos e puros. Não foi a isso que ele veio procurar. Ele não olhou por medalhas. Pega uma água lá para mim. Ele não olhou para medalhas, por batalhas espirituais. Quantas batalhas você brigou, irmão? Aí, desde a minha infância. Então tá, você tá no meu rol aqui. Ele não escolheu ninguém por relevância política e nem por posses. Ele escolheu a escolha. Ele escolheu as pessoas mais difíceis. Mas Jesus chamou pessoas simples que trabalhavam. Jesus não pegou ninguém que estava deitado. Todo mundo que ele pegou estava fazendo alguma coisa. O texto que nós lemos fala exatamente sobre alguém que estava no seu ofício e Jesus chega e fala bem assim: segue-me. Jesus fez isso com Pedro. Jesus fez isso com João. Segue-me. Vem comigo. O mais interessante é que esses cabras estão no seu ofício trabalhando, e a Bíblia diz o seguinte: eles prontamente, no momento que Jesus diz segue-me, eles levantaram e o seguiram. Era para dar errado. Jesus, eu não posso ir, porque afinal de contas eu tenho uma empresa para tomar conta, eu tenho uma creche para tomar conta, eu tenho um grupo de pessoas pintando que precisa tomar conta, eu tenho um grupo de pedreiros que eu tenho que tomar conta lá, eu não posso te seguir, eu não posso largar os meus afazeres, eu tenho uma casa para tomar conta, tem meus filhos, e é verdade, todos nós temos esses afazeres, todos nós temos obrigações a fazer, mas Jesus chamou alguém que, a despeito de serem massacrados em meio à população, eles estavam trabalhando, eles estavam dispostos a fazer. Eles tinham um coração que era aquilo que o Senhor precisava, aquilo que eu quero para poder fazer a minha obra. E Jesus usa pouco, sabia? Não precisa de muita coisa, não, que ele use. Um pouco de farinha, um pouco de azeite, isso vai transformando. Uma pedra, uma funda, a água, o vinho, 5 pães e 2 peixinhos. Ele precisa de pouca coisa para transformar aquilo em muita coisa, para alimentar multidões, para poder transformar vidas. E aí, a gente vê que Jesus não escolheu por esse ser o melhor, as pessoas serem ser as melhores pessoas, mas porque elas tinham pouco, mas aquele pouco que tinha podia ser trabalhado. O texto que nós lemos, ele fala um pouquinho sobre isso. Eu queria, rapidamente, a gente não vou mesmo me alongar, falar sobre 3 coisas que eu entendi aqui nesse texto que a gente pode entender. Em primeiro lugar, é que aqueles que são chamados por Jesus, aqueles que têm o coração no Senhor, eles prontamente, o primeiro item, a primeira, vamos dizer assim, a primeira situação que nós temos que ter para poder sermos alcançados pelo Senhor, para a gente poder fazer a obra do Senhor. É prontamente, no momento em que Ele chamar, nós estamos dispostos. Estou disponível, estou disposto, eu vou te seguir. O que eu vou fazer? Não sei, só anda comigo. Eu só estou te chamando para isso. O texto diz no versículo 14, quando iam passando, viu a Levi, filho de Alfeu, ou melhor, quando ele viu que Mateus, você vai se identificar mais, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me, e ele se levantou e o seguiu. É o básico. Disponibilidade para seguir. É simples e rápido. Segue-me.
O que eu vou fazer? Eu não tenho base, não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei sair para evangelizar, eu não sou missionário, eu não estou te pedindo nada disso, eu estou falando para você me seguir. Então eu te sigo. Você seguiu, você já alcançou a base daquilo que o Senhor quer para a sua vida, daquilo que Ele quer para a minha vida. Não houve nenhum discurso elaborado de Jesus para tentar convencer Levi, para convencer Mateus. Não houve nenhum discurso elaborado, não houve nenhuma tentativa de oferecer alguma coisa. Eu vou te dar um cargo lá na igreja, você vai ser meu presbítero, você vai ser o diácono, né? Ou você vai ser aquele cara que vai tomar conta do dinheiro. Nada disso. Segue-me. Eu só quero isso de você. Isso é o quê? É uma convocação que Jesus faz a todo homem, toda mulher. Segue-me. E não há necessidade de a gente ser capacitado para isso. Seguir o Senhor não há necessidade. O convite que Jesus faz, sabe o que é? Renegue a sua vida. Bota como prioridade andar comigo. A segunda coisa que a gente aprende, aí o que a gente aprende nesse texto aqui é que o chamado de Jesus é para renunciarmos tudo que nós temos, para poder estarmos com Ele. O segundo entendimento que nós temos aqui é que Jesus chama aqueles que não gostaria que Ele chamasse. Desculpa. Jesus chama aqueles que nós não gostaríamos que Ele chamasse. Versículo 15 diz assim: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estando juntamente com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram um grande número e também o seguiam. O grupo que Jesus chamou não era homogêneo. Jesus chamou os cabos que, poxa, sem noção. Você imagina Pedro? Se Mateus era cobrador de impostos, então Mateus cobrava imposto de Pedro. Você imagina como é que deveria ser a situação, de repente, lá Pedro sentado com um cara que lhe extorquia dinheiro, porque o cobrador de impostos, ele era um cara sem escrúpulos. Pastor, quanto que ele cobrava? A gente não sabe quanto que ele cobrava, porque na realidade o cara cobrava de acordo com a cara da pessoa. Nem a Bíblia diz, nem a história diz como é que era cobrado o negócio. O cobrador de impostos chegava lá, olhava assim, você vai pagar tanto. Se ele não fosse com a tua cara, ele cobrava mais e você era obrigado a pagar. E pronto. Como ele não tinha uma base, não tem nem o documento para poder apresentar, ele é uma parte, logicamente, por isso que os judeus ficavam, porque eram pessoas que eles acabavam tendo muito dinheiro, muita situação, porque a situação financeira era boa. Ele extorquia das pessoas e ele ficava com uma parte. E você imagina a situação que Jesus faz. Jesus vai almoçar, vai num determinado local, comer junto com alguém que já é mal visto, sentar com pessoas mal vistas. Pessoas que não tinham nenhuma um caráter ainda formado. Pedro talvez estivesse ali furioso. Imagina, ainda mais eles que não gostavam, tinha os zelotes que eles odiavam o Império Romano, e Levi, Mateus, era um cara que era funcionário desse império. Aí a gente começa a aprender com esse texto que Deus muitas das vezes coloca ao nosso lado pessoas que nós não gostamos, pessoas com quem Ele quer trabalhar em nossas vidas, que Ele quer que nós aprendamos a lidar com essas pessoas, a viver, a trabalhar no nosso interior para poder conviver com essas pessoas. Aí Jesus vai lá e coloca Pedro no caminho de Mateus, no mesmo ambiente, caminhando junto, sendo discipulado, dormindo, comendo e caminhando juntos, na mesma situação, de igualdade. Irmãos, às vezes Deus nos faz isso. Quantas e quantas pessoas nós olhamos que estão dentro da casa do Senhor que a gente abomina.
não sei o que esse cara está fazendo aqui, porque ele tem a vida... Porque a gente sempre vê o defeito dos outros, né? A gente sempre olha as outras pessoas e achamos que as outras pessoas são piores. Nós somos melhores. As outras pessoas... Os meus erros são justificáveis. Os erros dos outros, não. Então, quando eu olho uma pessoa que não é... que tem uma índole boa, o que esse cara está fazendo aqui? O que esse cara vem fazer nesse local? Que esse local é a casa de Deus. Não é com você não, tá? Chegou assim, de repente, agora comigo, começou a falar assim, ele estava dormindo. Porque nós olhamos as pessoas que muitas vezes nós escolhemos dos nossos convívios. Esse aqui eu falo, esse aqui eu não falo. Aí Jesus me vai e coloca os caboclos tudo junto. E o que eu aprendo aqui? Que Deus, que Jesus, ele quer colocar o quê? Colocar em situação de confrontamento para causar cura. Jesus pega e confronta aqueles homens que muitos ali talvez se odiassem para que exatamente causasse cura. E Jesus faz isso conosco hoje. Aquele irmão, aquela irmãzinha, aquele vizinho que você tem, aquele cara que você trabalha lá no emprego que de repente você não gosta, que você não quer nem, não gostaria nem de se relacionar, por que você foi trabalhar naquele local lá? Ah, porque foi a oportunidade que deu. Não foi porque deu uma oportunidade, é porque Deus queria que você estivesse lá, para que lá você fosse tratado. Não é para tratá-lo não, é para tratar você. É que lá você agora, no meio daquele homem que você não tem como fugir, você tem que ser tratado. Eu recordo quando comecei a trabalhar na Master TV, aí o primeiro dia de serviço, cheguei lá, tinha mais de 100 técnicos, né? E a gente pra caramba, aí entrou eu e mais umas 3 ou 4 pessoas. Aí chega o chefe lá com a folha, fulano, você vai sair com Beltrano. Estava formando a equipe, né? Para trabalhar. Já tinha as equipes formadas, mas a gente estava chegando novo, então ele desmembrou algumas equipes para poder formar equipes novas. Fulano, você vai com Beltrano. Fulano com Cicrano. Sérgio, você vai com Robertinho. Ih, todo mundo. Aí bateram no meu ombro, boa sorte, meu amigo, ele lascou. E agora o que vai acontecer? Quem é Robertinho? Aí, Robertinho, o que foi? O que foi? Era o único que não tinha equipe. Andava sozinho. Ninguém suportava andar com ele. Ninguém queria andar com ele. E me botaram para andar com o cara. Agora lascou. Trabalhei 2 anos com ele. Ao final de 2 anos, nós tivemos realmente uma... Não foi briga, nós tivemos uma... Como é que fala assim? Nós não combinamos em alguma coisa lá. E eu falei para o supervisor, eu falei assim, me põe com outro. Aí ele falou assim, durou muito. Durou muito. 2 anos. Deus às vezes nos coloca nessa situação porque Ele quer nos tratar. E eu entendo nessa palavra aqui, que Jesus nos confronta para trazer cura em meio àquelas pessoas que nós não temos habilidade de conviver com elas. Pastor, eu estou lá, minha missão é ajudar fulano. Não, a tua missão lá é contigo mesmo. É você que está sendo trabalhado. Versículo 17 diz assim, tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Aí depois ele repete, só que falando que ele não veio para os justos, mas ele veio para os pecadores. O que eu vou aprender aqui, irmãos? É que Jesus veio para aqueles que têm uma necessidade que muitas das vezes não perceberam que tinha essa necessidade. Você tem uma necessidade que talvez você não saiba. Você tem uma necessidade que talvez você ignore. Porque existem coisas que nós olhamos que é fato. Eu tenho um câncer, graças a Deus não tenho, mas se eu tenho um câncer, poxa, eu preciso de Jesus, que eu preciso de cura física. Eu tenho algo que
na época tinha lepra, então, logicamente, eu preciso seguir o Senhor, porque eu preciso alcançar a minha cura. Mas existem debilidades em nós, existem necessidades que Jesus está olhando e que nós não percebemos ainda, e que precisam ser mudadas. E elas são mudadas com a presença de Deus, com a presença do Senhor e com a presença dos irmãos. Nós nos aprendemos, nós nos curamos em comunidade. Jesus está aqui no meio e ele usa o quê? O remédio que é o Rogério, o remédio que é o Gil, o remédio que é a Carmen, que é a Mauri. Esse é o remédio que ele usa no nosso meio. Para curar feridas, curar doenças que estão em nós. É isso que ele faz. É trazer a comunhão, para no meio da comunhão sermos tratados. Muitas das vezes nós apenas já achamos que estamos vindo aqui e somos abençoados pela palavra, é verdade, mas achamos que a presença do irmão que está sentado lá no fundo ou aqui na frente não faz menor diferença para as nossas vidas. Mentira! Por que muita gente está em casa que às vezes fala bem assim, que vontade de estar na igreja porque está com os irmãos ali, abraçar os irmãos, poder, né, dar um cheiro, dar um sorriso, um beijo. Por quê? Porque sente a falta daquilo ali. Aí estão em suas casas, estão morrendo dentro de casa. Porque a presença, o frescor, vamos dizer assim, o cheiro, o perfume dos irmãos, né, eles nos incentivam, elas nos ajudam, elas nos curam. Elas nos curam, nos trazem até uma nova visão. Então, irmãos, Jesus veio para aqueles que se reconhecem que pecadores. O texto nos diz que Jesus sentou com pecadores. Talvez os pecadores se sentiram bem na casa de Levi, porque eles estavam dentro de um ambiente em que aqueles eram iguais a eles. Levi me convidou para um almoço, vai estar um cara lá santo lá. Mas eu me identifico com Levi. Aquele cara lá vai ser complicado. Mas com Levi eu me identifico. Jesus vem e quer se assentar e quer vamos dizer, se relacionar com esses pecadores, né? Os fariseus, eles não se viam como pecadores, por isso que Jesus não veio para eles. Mas em meio a pecadores, como nós somos, um pecador se dá bem estar aqui no meio. Quando a gente tenta ser mais nariz empinado, não conheço aí, mas a gente tende a afastar exatamente esses. Jesus fazia o contrário, ele queria trazer. E o que nós aprendemos, para terminar aqui, Jesus veio para aliviar pecadores. Irmãos, tudo aquilo que Jesus montou, que nós falamos no princípio, a forma como ele trabalhou e essa forma como ele se apresentou para esses homens é totalmente errado. Na nossa mentalidade é tudo errado o que Jesus fez. Eu deveria procurar o contrário. Eu deveria procurar os fariseus, porque eles detêm a palavra, eles tinham conhecimento da palavra. Irmão, se alegre onde você anda. Não olhe para a igreja como um local que a gente entende errado. Um dia a gente vai falar sobre isso, sobre a palavra santo. Eu sou santo, então eu não posso me contaminar com certas coisas, eu não posso andar com certas pessoas. Eu não posso ir a determinados locais. Eu já contei para vocês aqui que eu tive ele tem um amigo, né, que é lá no Rio, mora no Rio, ele é pastor, e lá na igreja nós tínhamos um campinho de futebol, né? E aí a gente, todo sábado, a gente ia lá bater uma bolinha lá, né? E ele não ia lá. Ele ia lá para o campão que tinha na beira do rio, que chamava de beira-rio,
Aí ele ia lá pro campão lá. Se fizer o gol, já era. A bola ia cair dentro do rio, porque o gol ficava exatamente virado para o rio. E ele ia lá jogar bola lá. E, poxa, você não vem jogar bola com a gente? Ele falou assim, não, eu tenho que ser luz lá. Aqui eu vou só jogar bola. Lá eu vou pregar o evangelho. Jogando bola. Lá eu jogo bola e vou ser luz. Vou mostrar para eles como é que um cristão reage. Aqui eu só jogo bola, só me exercito, só brinco, me divirto. E às vezes ainda passo problema. Lá não. Lá eu tenho que ser luz. Lá eu estou exposto para todo mundo. Jesus se sentava, conversava, partia o pão, ele tinha intimidade com essas pessoas. E sabe o que ele faz? Ele leva os seus discípulos a terem a mesma situação. Jesus nos leva até a mesma situação, a sentar em meio a pecadores, a nos alimentarmos com ele, a conversar com ele, a partir pão com ele. O que o Senhor quer trazer para você, o que o Senhor quer te ensinar nesta manhã, é que nós, nem tudo aquilo que nós olhamos que deveria ser, da forma como deveria ser, vai ser, porque Jesus tem a sua forma de fazer as coisas diferente das nossas. Deus nos leva a fazer certas coisas que nós não faríamos, vamos dizer assim, de uma maneira politicamente correta. Politicamente correta, nós não andaríamos em meio a pecadores. Nós não andaríamos em meio a pessoas que blasfemam, que fazem coisas erradas. No entanto, o Senhor, ele fez dessa forma para poder nos ensinar, para poder nos moldar, para poder nos curar. Amém? Que o Senhor possa estar abençoando você. E a minha oração sempre é que o Espírito Santo fale ao seu coração aquilo que eu não consegui falar com palavras, mas que ele agora vai trabalhar no seu coração. Ele agora vai falar ao seu coração. E que você possa deixar os seus achismos e não ser um fariseu e reclamar por que ele está andando em meio a pecadores, por que ele está andando em meio a pessoas de índole ruim. Que você não faça isso, não seja esse fariseu, mas que você faça como Jesus. Que procure esses locais e ali você seja luz naquele local, para você poder ensinar essas pessoas. Amém? O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, que te dê uma semana abençoada na presença do Senhor, em nome de Jesus.